Prezados irmãos, em Cristo, nós estamos dentro instante começando a nossa live aqui, a lição da Escola Bíblica Dominical. Queridos, a paz do Senhor, nós estamos nesse instante começando essa live com a lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, que tem por título A Igreja Eleita, escrita pelo nosso pastor, o professor Douglas Batista, que é comentarista da nossa lição da Escola Dominical deste trimestre. E hoje nós estaremos com a lição número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo Jesus. A verdade prática da nossa lição nos traz a seguinte expressão: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O texto da leitura bíblica se encontra em Efésios, o capítulo 1, versículo 3, 4 e o 9 a 14. Então nós iremos nesse instante, queremos convidar você para que de posse da sua Bíblia, nós possamos também fazer menção a alguns textos bíblicos. Seria muito importante que nesse tempo que iremos passar aqui, você possa abrir a Bíblia, e localizar os textos bíblicos que estaremos citando, durante aqui a nossa ministração. Meu querido, como vos disse, a leitura em classe, a leitura bíblica se encontra em Efésios, e nós iremos estar nessa lição de hoje a partir do versículo de número 3, porque a semana passada nós estudamos o versículo de número 1, 2 e 3, melhor falando, e hoje nós iremos estudar a partir do versículo de número 3 ao 4 e do 9 ao 14. Pois bem, nós iremos fazer uma leitura rápida e nós iremos também aqui acompanhar e verificar que o comentarista coloca para nós sobre a visão de Paulo, como ele se dirige aos seus leitores, à igreja de Éfeso, e a profundidade que ele conduz esse assunto a respeito das bênçãos espirituais, que hoje para nós é muito pertinente, poder estar estudando esse assunto tão importante. Então, começando no versículo 3, Paulo começa: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança pela redenção, de possessão de Deus para louvor da sua glória. Meus prezados, Paulo ele começa dando continuidade na carta, escrevendo sua carta aos Efésios, depois de ele ter saudado os seus leitores, o identificando como a igreja lá em Efésio.
ele finaliza o versículo de número 3, né, o versículo de número 2, identificando aquela igreja como sendo os santos eleitos em Cristo, né, a partir do versículo 2 da carta de Efésios. E também no versículo 3, ele começa o que na nossa lição ele chama de uma doxologia. Uma palavra técnica, eu quero fazer questão de pontuar aqui essa palavra, porque embora ela seja uma palavra distante, mas em outras palavras quer dizer um louvor. Ele começa um hino de louvor a Deus. Ele se dirige aos seus leitores, após identificá-lo como santos eleitos, louvando a Deus pelas bênçãos que ele tinha derramado, que ele havia derramado sobre sobre a igreja, né, sobre os seus leitores, que esses leitores precisavam estar cientes, né, dessas bênçãos que o Senhor estava derramando agora que o Senhor havia derramado sobre eles. E para isto, a igreja, ela precisava, o seu leitor precisava ter consciência, tomar consciência de algumas verdades bíblicas que Paulo vai expor durante toda esta carta. Então, ele começa louvando a Deus, não é? No versículo de número 3 da leitura em que lemos aqui, ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Muito bem. Então, o objetivo geral dessa lição hoje é esclarecer as bênçãos concedidas aos crentes, né, ao homem que crê em Deus, né, crê em Cristo Jesus, né, e através dele ele passa, né, ter acesso, né, tomar posse dessas bênçãos. Então, que bênçãos são essas? Nós iremos falar de forma rápida durante a exposição dessa lição. Também nos objetivos específicos, temos 3 objetivos. Primeiro, nós precisamos, né, respeitar, né, a nossa posição em Cristo Jesus. Então, como o crente precisa se portar para que possa preservar essa posição em Cristo Jesus. Também precisamos evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica, né, uma vida em Cristo neste mundo. Como deve ser a relação do crente neste mundo. Também nós iremos esclarecer também que o Espírito Santo foi dado como penhor, né, e desenvolve um importante papel na salvação que o crente, que o homem recebe através de Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto, a lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a nova posição em Cristo. O segundo ponto é uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro e último ponto é o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Vamos lá. Primeiro ponto, a nova posição em Cristo que o homem adquire, né, a partir do momento que ele aceita a Jesus como seu Senhor. Queridos, Paulo, ele começa o seu hino, né, o seu louvor, com as palavras, dirigindo essas palavras de uma forma muito magnífica. E alguns biblistas, né, a maioria dos biblistas entende que esse trecho do versículo 3 ao versículo de número 14, ele deveria ser lido de forma completa, né? Ele teria que ser lido de forma integral para entender o pensamento paulino. O comentarista da nossa lição, ele colocou, por uma questão didática, os versículos de número 3 ao 4, depois o 9 ao 14. Mas o pensamento no todo seria todos os versículos, do 3 ao 14. Agora, lógico, nós temos, provavelmente teve uma dificuldade por conta dos temas, que é muito complexo, porque do versículo 5 e 6 nós iremos tratar na próxima lição sobre a doutrina da predestinação. Por isso que, provavelmente, nesse sentido, o comentarista, de uma forma didática, achou por bem suprimir para esse domingo os trechos do 5 ao 8,
por conta da dificuldade de trabalhar com esses dois temas de uma só vez. Mas hoje nós iremos falar sobre as bênçãos espirituais, a sublimidade, né? A grandeza dessas bênçãos espirituais que Deus concede ao homem, né? Ao crente, agora em Cristo Jesus, vivendo um novo relacionamento com Deus. Então vamos lá. Essa nova posição em Cristo, os leitores de Paulo teriam que ter em mente que outrora eles viviam uma vida, né, longe das bênçãos espirituais, viviam uma vida segundo o conselho do mundo, uma vida de morte, né? No capítulo 2 de Efésios ele vai falar que vivia segundo o curso deste mundo, uma vida de pecado, uma vida de morte. E agora, depois que eles creram na mensagem do Evangelho, estavam, né, passaram a viver numa nova posição em Cristo. E esta nova posição, o crente, né, o homem, né, passa a ter acesso a estas bênçãos espirituais que Paulo vai descrever em todo a carta aos Efésios. E eu outro dia estava comentando que um pensamento forte da carta aos Efésios Paulo deseja levar os seus leitores a uma consciência, né, desta nova vida, dessa nova dimensão que o homem vive em Cristo. E isto ele vai chamar, esse entendimento, esse pensamento, ele é um tanto dificultoso para o homem comum entender, porque mais na frente ele vai dizer que ele vai chamar de mistério, em toda a carta do Efésio, ele vai se referir a esse pensamento que ele vai trabalhar na carta de mistério, que ora Deus revelou, né, através do Evangelho, mas que os crentes precisam ter essa consciência desse mistério, dessas verdades bíblicas, que sem a ajuda do Espírito Santo, torna-se impossível o homem ter chegar a essa conclusão desse entendimento, do entendimento dessas verdades. Portanto, que Paulo, ele deseja que os crentes tenham a sua mente de alguma forma iluminada para que possa conhecer essas verdades, chegar a essa conclusão dessas verdades. E olha, querido, não é tão simples. Algumas pessoas, por desconhecer a grandeza dessas verdades, acreditam que isso possa ser simples, mas não é. Sabe por quê? Isto não é? Porque Paulo, lá no capítulo número 3, ele vai dizer que por esse motivo ele se colocava de joelho orando, ele intensificou a sua vida de oração, a fim de que a igreja de Éfeso pudesse ter essa compreensão dessas verdades bíblicas. Então vamos lá. Primeira verdade, a nova posição em Cristo que os leitores de Paulo precisavam ter consciência, né? Precisava ter consciência disso. E esta nova posição, ela só foi possível por conta da graça, né, do favor de Deus imerecido, estendido aos homens, que resolveu, né, criar um projeto de redenção da raça humana e incluiu todos aqueles que, através de Cristo, viesse a crer no Filho de Deus. Daí ele começa esse louvor, né, se dirigindo ao Deus Pai, né, por conta desse feito que ele fez, que ele vai dizer no versículo de número 3, o qual, né, Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, o segundo subtópico dessa lição, né, já falamos desse louvor que ele se dirige a Deus, o segundo subtópico é que Deus nos abençoou com essas bênçãos espirituais. E é óbvio, né, o comentarista deixa muito claro que, nesse sentido, Paulo está querendo levar os seus leitores a ter em mente, né, essas bênçãos espirituais, e não se trata aqui de bênçãos materiais, né,
pois isso não quer dizer que Deus não abençoa o crente, pois lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, há uma promessa de Deus de abençoar aquele que guardasse a sua palavra, né? E diz que eles seriam abençoados na cidade, no campo, a macieira do crente, né? do homem que teme a Deus é abençoada. No entanto, essas bênçãos no Antigo Testamento, que se referia, apesar de se referir às bênçãos materiais, o que demonstra que Deus também abençoa o crente materialmente falando, mas Paulo aqui está falando, vai falar para os seus leitores a respeito das bênçãos espirituais, que não são poucas, né? São muitas. E a dimensão dessas bênçãos espirituais era o objetivo que Paulo tinha, né? Tinha em mente para levar os seus leitores. Agora, olha, é importante aqui pontuar, destacar que bênçãos espirituais são estas. Bom, primeiro, é interessante observar que Paulo não está muito preocupado em falar dessas bênçãos, né? Porque diferente da tendência humana de querer, né, de focar os olhos nas bênçãos, aquela ideia, né, de a gente se aproximar de Deus pelo que Ele tem a nos oferecer. E não é isso. Paulo, ele começa o seu hino, né, apontando, destacando pelos feitos de Deus, né? Maravilha. Ele diz que Ele nos abençoou. Então, primeiro, Ele nos abençoou, nos elegendo, né? Está no versículo de número 4, vamos ver? Como também nos elegeu. Então, a primeira bênção que Paulo destaca aqui, né, essas bênçãos espirituais, que o versículo 4 deve ser lido, né, como a sequência do versículo número 3. A primeira bênção que Paulo vai destacar é a eleição, que é um tema bastante complexo, né? E eu disse que ele está ligado ao versículo de número 5. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, é interessante que faça a leitura. Deixa a Bíblia aberta para passar um olhar rápido, que o versículo 4 e o versículo 3, eles estão coligados e demonstra a complexidade desse assunto que Paulo está comentando aqui com os seus leitores. Primeiro ele diz, ele nos elegeu, versículo 4, antes da fundação do mundo. Então vamos lá nomear, o comentarista ele pontua para nós, ele traz para nós, aí destaca aí pelo menos 8 grandes atos de Deus feito para a igreja, né? E que está nomeado aí nesse pacote de bênçãos espirituais. Primeiro, ele nos elegeu, né? Segunda bênção, ele nos santificou, né? Ainda está no versículo de número 4. Terceiro, nos predestinou para a adoção de filho, que está no versículo 5, né? Não está na lição de hoje, mas iremos ver na próxima lição, no próximo domingo. Você não pode perder a próxima lição. Versículo 5. E 4, ele nos fez agradáveis para si. Olha que importante. 5, nos remiu por meio de Cristo. Faz parte das bênçãos com a qual Deus nos abençoou. Versículo 6. Ele nos revelou o mistério, nos revelou a palavra. Olha que bênção. Hoje você tem esse conhecimento de Cristo a respeito das verdades divinas, porque Deus usou de bondade para conosco e nos deu esta revelação, nos revelou esse mistério, que está no versículo número 4, ele descobriu esta verdade para nós. Glória seja dado o nome do Senhor. E Paulo nomeia isto também como bênçãos espirituais. Vamos mais ainda, ele também, no versículo número a sétima bênção, ele nos fez propriedade sua. E também, a número 8, ele nos deu o Espírito Santo como penhor, né, como herança. Então, concluindo aqui, as bênçãos espirituais devem ser lidas, né? Paulo esperava que os seus leitores tivessem em mente esse contexto, né? Nada aqui, né, não dizendo que não é importante, mas na mente de Paulo, essas bênçãos aqui são puramente no mundo espiritual. E olha só,
Paulo vai dizer, né, ele vai escrever para os seus leitores, que essas bênçãos só é possível por causa da nova, dessa posição que o homem, né, depois que aceita Jesus, passa a ter diante de Deus. Tudo bem? Vamos lá para o próximo ponto, subtópico. Subponto ainda nesse primeiro tópico. Essa nova condição do homem em Cristo, Paulo vai deixar ela claro pela expressão em Cristo. Né? Na leitura da nossa lição está escrito assim: como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Então veja só como isso é importante você ter em mente. Essa eleição que a Paulo vai falar, ela foi feita em Cristo, né? Isso ocorreu muito antes que nós existíssemos. Ele vai dizer que foi antes da fundação do mundo, o que demonstra que essas bênçãos, ela só é possível acontecer a partir desse novo relacionamento do homem com Cristo. Então, vamos lá. E Paulo deixa isso claro com as expressões em Cristo. E aí, queridos, é importante aqui essa nota, se você puder anotar, nas cartas de Paulo, os biblistas chegaram à conclusão de que Paulo usa essa expressão a pelo menos 160 ocorrências da expressão em Cristo, nele, no qual, no Senhor, em quem temos crido. Então, essas expressões demonstram essa posição que o homem tem agora a partir do momento que aceita Jesus como seu Salvador. Então veja só, o acesso a essas bênçãos espirituais que o homem passa a ter só é possível a partir dessa posição que o homem assume, né? Passa a ter através de Cristo Jesus. Portanto, é impossível que o homem tenha acesso a essas bênçãos que acabamos de mencionar, que o comentarista coloca para nós, a não ser através de Jesus Cristo, que veio morrer por nós na cruz do Calvário. E eu disse que há pelo menos 160 ocorrências dessa expressão em Cristo nas cartas de Paulo, mas só 36 dela está na carta aos Efésios. E 10 dela ocorre justamente no trecho, no texto de Efésios 1 a 13. Então, está nos versículos número 3, versículo número 4, versículo 6, versículo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 12 e versículo 13. Nesse pequeno texto, por isso que é importante para que nós tenhamos um olhar mais atento para essa leitura de Efésios. Porque só nesses 13 versículos ocorre 10 vezes a palavra, né, a preposição em, que denota a posição do crente agora diante de Deus. Ou seja, ele está em Cristo Jesus. Então, olha essa nota que é muito importante. A eleição do crente ocorre através de Cristo Jesus. Então, isso é muito importante observar neste momento que estamos estudando essa leitura, porque há uma certa confusão nos estudiosos da Bíblia há séculos, né? Há muito tempo. Por quê? Porque a questão é se Deus elegeu algumas pessoas e outras não. Mas a leitura da palavra de Deus, a leitura de Éfeso, segundo a visão paulina, não se trata de uma eleição de indivíduo, mas a eleição aqui é de Cristo. E o homem só tem acesso a essa eleição se estiver em Cristo Jesus. Então, olha só, pontuando aqui para ficar bem fixado para você, que
essa eleição não ocorre, né, do indivíduo, mas de Cristo. E o homem só tem acesso a essa eleição a partir desse relacionamento com Cristo. Uma vez que o homem não vive nesse relacionamento, logo não tem esse privilégio da eleição. Você está entendendo? Então, esse entendimento deve ser o mesmo raciocínio para entender a doutrina da predestinação. Como eu disse, ele está ligado. Versículo 4 e 5 tem que se ler em conjunto. Então, o raciocínio é o mesmo. Cristo foi eleito, não é? Antes da fundação do mundo. Então, esse projeto de Deus, da eleição que agora alcança a todos os homens, foi designado, né, foi articulado antes da fundação do mundo. Então, essa eleição, né, por isso que o homem só tem acesso a essa eleição, só vai desfrutar dessa eleição, se estiver em Cristo, ou seja, se estiver nessa nova condição, ou seja, ela é condicional, você entendeu? A eleição, tanto a eleição quanto a predestinação, ela é condicional. O homem precisa estar em Cristo Jesus. Caso contrário, não terá acesso a essas bênçãos. Tudo bem? Nós poderíamos citar aqui alguns versículos para dar sustentação a esse texto, mas não temos tempo para isso. Mas em 2 Coríntios, capítulo de número 17... 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, diz a seguinte expressão: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, olha só. A assertiva de Paulo, ela é afirmativa. Ele assegura que se alguém está em Cristo, desfruta de uma nova dimensão espiritual, de uma nova vida. Então, essa vida cheia de bênçãos espirituais, ela só é possível se o homem estiver em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o segundo tópico da lição, de forma muito rápida aqui. O segundo tópico é: esta bênção espirituais que o homem passa a desfrutar em Cristo Jesus, ela é cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Por tudo isso que acabamos de falar. Porque só ocorre se o homem estiver em Cristo Jesus. Há quem diga, os biblistas, eles se debruçam sobre o assunto, e diz que, ainda no versículo 3, a expressão em Cristo ocorre 3 vezes. 3 vezes. Embora quando a gente faz a leitura em português, nós não conseguimos ver isso. Por exemplo, como também bendito Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quem diga que com todas as bênçãos seria o melhor, entendeu? Se fosse em bênçãos espirituais ou em lugares espirituais. Ou seja, as bênçãos espirituais é um estado que o homem vive. E por isso que ele desfruta dessas bênçãos. Ou seja, é como se ele fosse mergulhado, né, em um lago, em um mar, que tudo isso, todas essas bênçãos que ele menciona, mais outras que ainda serão reveladas quando formos redimidos, enfim, essas bênçãos é o estado que o crente passa a desfrutar. Agora, olha só, uma dessas bênçãos que Paulo vai mencionar no versículo 9, que está na nossa lição, não está na nossa lição, mas o segundo tópico diz assim: uma vida cristocêntrica. Ele revelou para nós o mistério. E eu quero gastar um tempinho aqui, mais uns 12 minutos, com os irmãos nesse assunto, porque ele é muito importante. Por quê? Porque Paulo vai dizer que uma dessas bênçãos é que ele revelou, versículo número 9, vou ler aqui rapidinho para os irmãos, diz assim, versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, olha só, o Deus, o Pai, ele descobriu em Cristo o mistério da sua vontade. Como explicar isso? Vamos lá. O que ocorre é que, por muito tempo, Deus revelou, de alguma forma, foi revelando para os judeus que havia um plano em que incluiria todas as nações da terra.
E aí, capítulo 12, versículo 3 de Gênesis diz que seriam benditas na semente de Abraão todas as famílias da terra. Vamos lá. Todavia, a literatura bíblica vai demonstrar que havia, de alguma forma, algo a ser revelado no fim dos tempos, em que Paulo vai chamar isso de decreto, né, que estava escondida de alguma forma em Deus. Nós podemos ver rapidinho Colossenses, ainda no capítulo de número 1, versículo de número 26. Rapidinho, nós estaremos aqui para concluir esse pensamento. Versículo 26. O mistério que esteve oculto em Deus, oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, em que agora foi manifesto aos santos. Ou seja, há um consenso na literatura bíblica de que havia algo da parte de Deus que precisava ser revelado. De alguma forma estava sendo oculto para os homens. E Paulo vai dizer que isso esteve oculto desde todos os séculos, né? Foi, de alguma forma, ocultado aos homens. Mas não que de forma absoluta, porque, como eu já vos disse, Deus já tinha revelado a Abraão que haveria de um projeto que incluiria os homens, né? Todos os homens, todas as nações da terra. Ocorre que em toda a literatura judaica, principalmente no período intertestamentário, encontra-se escrito de que havia um entendimento no judaísmo, principalmente nos escritos de Qumran, que Deus tinha um mistério para ser revelado no fim da história, no fim dos tempos. Só que quando Paulo vai introduzir esse pensamento desse mistério que estava oculto em Deus, ele declara que foi revelado agora através de Jesus Cristo, porque Deus quis, ele deixou, no versículo 9 de Efésios, que lemos, diz que ele nos descobriu, né, o mistério, né, da sua vontade. Que mistério era esse? De incluir todos os povos dentro desse plano salvífico, o plano da salvação. Então, olha só, que mistério é esse? Em que, através de Jesus Cristo, Deus iria salvar, né, todos os homens, né, restaurar a criação, que João vai dizer que foi criada por meio de Cristo, que tudo foi feito por ele e nada do que foi feito, do que existe foi feito sem ele, tá certo? Agora, vamos lá mais um pouquinho adiante. Não é possível o homem descobrir essas verdades pela mente humana. Não é possível. A religião, a filosofia, todo esforço humano, ele não é possível de alcançar essas verdades, tá certo? Então, esse conhecimento que Deus revela ao homem, ele só é possível através de Cristo Jesus, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo, ele se abre nesse louvor imensurável, nesse louvor sublime, de que esse mistério que tantos procuravam, agora tentaram descobrir e não alcançaram, foi manifesto através de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, queridos, olha só, isso ocorreu dentro de um tempo que Deus estabeleceu. Paulo vai dizer isso no versículo número 10 da nossa lição, que, vamos ler rapidinho, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então, este mistério não é conclusível, né, na mente de Paulo, sobre o ato de Deus de tornar, congregar todas as coisas sobre o poderio de Cristo, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. E inclusive a união de Cristo, do gentio e judeus, tornando uma só comunidade, a igreja de Cristo. Muito bem, queridos, passando um pouquinho aqui mais à frente, já chegando no último ponto para concluir esse pensamento nosso,
Paulo vai também falar de que esta redenção, essa salvação que Deus proveu, né, para o homem através de Cristo Jesus, ele também tem a participação do Espírito Santo. O que os biblistas, né, principalmente nós pentecostais, entendemos que está aqui, assinalado aqui, a trindade, né, o ato da trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na mente de Paulo, no pensamento paulino, o Espírito Santo passa a partir de agora, principalmente na carta de Paulo, a ter um papel muito importante, tá certo? Primeiro, ele vai ser apresentado como um selo. Deus deu o Espírito Santo como um selo, ou seja, e esse selo passa, né, tem na linguagem, na cultura grega, passa a ideia de propriedade. Então, Paulo, ele conclui, né, ele passa a última estrofe o último pensamento desse texto, que é no versículo número 13 e 14, dizendo que foi através do Espírito Santo que foi dado como um selo, como uma marca de que agora a igreja, né, composta de judeus e gregos, tem essa marca do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que vai atuar agora na igreja de forma qualitativa como também funcional. E como seria isto em linguagem prática falando? Ou seja, qualitativo, ou seja, é a marca. A igreja tem a marca do Espírito Santo. E esta marca dá a ideia de propriedade exclusiva de Deus. E como é que eu sei disso? Porque o Espírito Santo vem e transforma, né, esse ser humano, né, o homem, em uma nova criatura, que agora ele deixa de viver uma vida conforme o modelo segundo o curso deste mundo e passa a viver uma vida agora segundo a vontade de Deus, tá certo? Então, olha só, o crente, né, nesse processo da salvação, uma das garantias, né, uma das evidências de que ele pertence a essa nova dimensão é a presença do Espírito Santo. Ou seja, é impossível que alguém diga que tenha acesso, né, às bênçãos espirituais ou queira tomar posse dessas bênçãos espirituais sem um relacionamento real com Cristo, através do Espírito Santo. Tá certo? Porque Jesus disse que era ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, olha só, não basta ir na igreja, não basta estar na igreja, não basta ser filho de crente, não basta ser religioso, você tem que ter um relacionamento real com Cristo através do Espírito Santo. E chegando para o segundo subtópico aqui do terceiro ponto e o último, ele também, segundo Paulo, foi nos dado como um penhor da nossa herança. Queridos, olha só, essa expressão penhor aqui é o mesmo que depósito. Na verdade, isso é uma linguagem semítica que tem um contexto comercial. A ideia aqui é alguém que compra uma propriedade e adianta um pagamento, tá certo? E dá um dinheiro como prova de que vai pagar o restante até o final. Nós temos na nossa língua portuguesa, na nossa sociedade brasileira, uma ideia muito próxima disso, que é um termo jurídico, que é utilizado como pagar fiança. Pagar fiança é alguém que dá um dinheiro para pagar a sua liberdade, mas dando a certeza de que ele é inocente, como ele garante de que ele é inocente num processo jurídico, ele dá um dinheiro, uma quantia de dinheiro que é estipulada, garantindo que ele não vai embora, que ele vai voltar porque ele deixou aquele dinheiro. E por isso que ele vem provar a sua inocência e também pegar o dinheiro que, em tese, ele deu como fiança. Deus fez isso também. Ele, para garantir de que são propriedade dele, ele nos deu o Espírito Santo como adiantamento dessa herança que iremos receber quando tudo for consumado. Ele adiantou essa herança, essa parte dessa herança, nos entregando o Espírito Santo.
Então, a presença do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, é a certeza de que um dia iremos tomar posse de forma plena de todas as bênçãos espirituais que está em Cristo Jesus. Agora, ele apenas nos adiantou parte dessa herança, não é? Dá até para dar um glória a Deus, não é? Maravilhoso meditar nesse texto. Então, olha só, e quando isso vai acontecer? Agora, quando for consumado a todo o plano da redenção da humanidade, que isso vai acontecer com o retorno de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. E aí, queridos, vamos fechar com Efésios ainda 5:27 na carta aos Efésios. 5:27 diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, o plano salvífico final de Cristo, de Deus, irá ser concluído quando Jesus irá apresentar a si mesmo diante do Pai, uma igreja santa, né, como uma noiva imaculada, glória seja dado o nome do Senhor, para si, né, santa e irrepreensível. Por quê? Porque ele tentou isso com Israel. Em Jeremias, capítulo de número 13, versículo 11, Deus disse que assim como o cinto está preso ao lombo, ele estava preso à nação de Israel para torná-lo um povo santo e que tomasse o seu nome para a sua glória. Olha só, escuta bem essa informação. Deus quis fazer isso com Israel. E ele disse que estava ligado, amarrado em Israel, como um cinto está preso ao lombo. Ele disse que assim estava preso com Israel. Só que tem uma coisa, escuta bem. Israel não deu ouvido e nem creu na palavra de Deus. Pelo contrário, rejeitou a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra para você. Paulo disse que agora os crentes que creram no Evangelho faz parte agora desse povo. E ele finaliza o texto, né, de Efésios, no capítulo de número que estamos lendo hoje, o versículo de número 4, o qual é Senhor de nossa herança para a redenção da possessão de Deus, que é a posse. E aí finaliza com esse hino, para louvor da sua glória. Então, queridos, Deus criou o plano da salvação e executou, né? Criando um povo, a igreja de Cristo, formada como um corpo de Cristo para louvor da sua glória. Você foi chamado para fazer parte desse povo, faz parte da igreja de Cristo e deve estar alegre, crendo, firme na promessa de Deus de que ocorreu todas essas bênçãos sobre a sua vida, tanto a eleição como a predestinação e outras que iríamos estudar durante todo o trimestre, através de Cristo Jesus, mas nós precisamos continuar em Cristo Jesus, sob pena de não ser contemplado com essas bênçãos espirituais. Que Deus abençoe. Nós queremos agradecer aqui a todos os irmãos que estão presentes, acompanhando aqui essa disciplinação. Está aqui nosso irmão Evandro, irmão Zé Cavalcante, irmã Roseli Lima, irmão Cláudio César, Patrícia Pires, e tantos outros irmãos. Está aqui, vamos dizer, a irmã Sandra, irmã Patrícia, irmão Lucas Rocha Brito, irmão Gibas, também tem mais aqui, mais irmã Kelly, irmão Nelei, e tantos outros aqui. Que Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. Irmão Josué Pereira também está presente, a paz do Senhor para todos. Que o Senhor continue abençoando os irmãos. Muito obrigado, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre nós, e que o próximo domingo podemos também continuar estudando esse assunto em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor para todos.